Eu queria esclarecer que nos últimos 33 dias, por instruções diretas do presidente Lula, com quem tenho falado diariamente e tem me procurado para obter a confirmação das informações, trabalhamos desde o início deste conflito na faixa de Gaza com autoridades do Egito, de Israel, da Palestina e de outros atores importantes na região, como Catar, Arábia Saudita, com o objetivo de obter a libertação dos brasileiros que se encontram na região. A primeira fase da operação foi muito bem sucedida, tendo sido possível repatriar cerca de 1.400 brasileiros que se encontravam em Israel. Temos agora uma lista de 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza, que receberam, por instrução do presidente Lula, toda a atenção e todo o cuidado. A lista com o nome de todos está em poder já há vários dias, talvez mais de 20 dias, em poder das autoridades envolvidas. E eu queria dizer que, nesse período mais recente, inclusive, tive 4 contatos telefônicos com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, também 4 telefonemas com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Samir Shukri, e além de outras autoridades de outros países, como mencionei, para cuidarmos da passagem segura e de repatriar os brasileiros que estão em Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel, na última sexta-feira, por telefone, me garantiu que os brasileiros estariam na lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza da quarta-feira última. O que não se confirmou. Estavam na lista, mas não se confirmou a saída, porque não houve, durante 3 dias seguidos, abertura para saída de indivíduos de diversas nacionalidades. Ontem ele me informou que novamente voltou a me informar que estavam autorizados e que os nomes estavam em poder das autoridades na fronteira, mas também novamente, e que sairiam hoje de manhã, mas que novamente não saíram, apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Nós estamos em contatos reiterados com todas as partes e temos certeza, esperamos que esses nomes sejam autorizados a cruzar o mais rápido prazo possível. Os nomes já foram publicados, já foram entregues, fazem parte da lista dos que foram autorizados a cruzar. Estão os brasileiros e nacionais de outros países, mas queria só dizer que até o momento nenhum desses nacionais, de nenhuma nacionalidade, cruzou nos últimos 3 dias. Então, continuamos trabalhando constantemente com as autoridades dos países diretamente envolvidos. O presidente Lula tem sido muito ativo nesses encontros, nesses telefonemas, também já falou com autoridades de todos os países envolvidos, e eu também tenho mantido esse contato constante, e também gostaria de dizer que as informações que recebo e transmito ao presidente vêm também das embaixadas brasileiras em Ramallah, em Tel Aviv e no Cairo. Aliás, gostaria de reconhecer o trabalho incessante e a dedicação dos 3 postos e dos funcionários que tem dado todo o apoio aos brasileiros que foram evacuados até o momento e também aos que estão em Gaza, com toda a dificuldade que tem ocorrido. A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura, mas o governo brasileiro tem mantido, e eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível,
com sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. A nossa lista não é das maiores, nós temos 34 em Gaza e há países que têm números muito maiores. A passagem é complexa porque a passagem de Rafah fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos. E só depois disso passam, então, os nacionais de outros países. E foi o que aconteceu hoje, ontem e até a quarta-feira, em que não houve passagem do lado da faixa de Gaza para o Egito, por justamente impossibilidade de terminarem de passar ou de passarem as ambulâncias. Então, são essas as informações que tenho e que gostaria de transmitir aos senhores, mas deixando muito claro do total interesse e trabalho intenso do governo brasileiro, por instrução do presidente Lula, junto às autoridades de Israel, do Egito e da Palestina. Por enquanto, nós temos uma lista que já foi apresentada às autoridades do Egito e de Israel há 3 semanas, pelo menos, são 34 brasileiros ou parentes próximos de brasileiros, a metade são crianças, são menores de idade, e há, por exemplo, avó de brasileiros ou pai de brasileiros, são 34, eles serão recebidos em Brasília e depois dirigidos aos estados e às cidades onde tem familiares, onde tem relações de amizade ou familiares. E a Embaixada do Brasil em Ramallah tem prestado um inestimável serviço. Foi possível conseguir um abrigo, instalações para que esse grupo de 34 brasileiros, divididos em dois grupos, se instalassem provisoriamente próximos da região da fronteira. Tiveram também o fornecimento de recursos necessários para a compra de alimentos para esse período, já são quase 30 dias que estão nessa região, e também para o pagamento dos custos de passagem, que há uma taxa, como se fosse uma espécie de um visto, não é isso? Mas é uma taxa que se cobra para passagem, e a Embaixada do Brasil já forneceu também os recursos para que não haja nenhuma dificuldade, nenhum empecilho nesse momento. Sim, eles chegarão no Brasil, chegarão em Brasília e aí irão para as cidades brasileiras onde tenham amizades ou familiares. O nosso planejamento é o constante contato com as autoridades instituídas, as autoridades governamentais. Eu, hoje de manhã mesmo, já tive um contato com o ministro do Exterior do Egito e vou continuar, agora na parte da tarde, esse tipo de contatos. Não depende de um planejamento nosso. O que eu posso dizer que depende do nosso planejamento é a assistência que a Embaixada em Ramallah está dando aos brasileiros, e continuarão a ter. Inclusive, foi tentado estabelecer um contato para um auxílio psicológico a essas famílias que estão, esse grupo de 34 dividido em 2 grupos, que estão durante tanto tempo numa situação de pressão, de estresse, de incerteza, mas tem todo o apoio do governo brasileiro em termos de materiais, de recursos, e também um apoio psicológico virtual, online, mas que era o que se podia oferecer. Temos que levar em conta que é uma situação, como eu disse, uma região conflagrada e não há acesso a Gaza dos que estão fora. Então, a nossa embaixada no Cairo está mobilizada, está próxima à fronteira para recebê-los quando passarem. Foram contratados 2 ônibus para levá-los até a fronteira no momento que saírem. Hoje de manhã, aliás, os ônibus foram usados, mas como não abriu a fronteira, voltaram para os seus alojamentos anteriores. E quando passarem do lado do Egito, há também um serviço de ônibus para transportá-los até o aeroporto mais próximo, que é cerca de 60 quilômetros, aonde
o avião da Força Aérea que está no Cairo há praticamente um mês os receberá e trará para o Brasil. Essas circunstâncias vai ser de Al-Arish ou do Cairo, vai depender um pouco da logística do momento. Esse aeroporto de Al-Arish é menor, dependendo da hora do dia ou da noite, enfim. Mas o importante é que a embaixada e o governo brasileiro estão preocupados e têm uma estrutura para levá-los aonde for para tomar um avião. E segundo informação, são 34, faltava um nome na primeira lista, mas foi corrigido e, segundo a informação das embaixadas, já foi corrigido e foi identificado, colocado. Nós temos uma lista com 34 nomes que, quando for aberta a fronteira, terão um acesso, segundo as autoridades de Israel, me garantiram, terão acesso ao outro lado, e do lado do Egito já estão também os contatos feitos e serão recebidos e encaminhados para sair o mais rápido possível. Eu não tenho informação desses comentários que você fez de que o governo brasileiro não entende as circunstâncias. Ao contrário, nos meus contatos com o ministro do Exterior de Israel e do Egito, os contatos são muito claros e objetivos e expusemos desde o início a nossa preocupação com os cidadãos brasileiros e tivemos o compromisso de que seríamos atendidos e que os brasileiros seriam permitidos que saíssem. Tem que se ter em conta que, até o momento, vários outros países tiveram parte dos seus cidadãos removidos já de Gaza. Do Brasil, não saíram nenhum de Gaza, ainda não saíram os brasileiros, porque também é um grupo menor, mas nem por isso deixamos de ter todo o empenho e continuar falando e negociando com os dois lados. Segunda coisa, eu acho, a segunda pergunta que você fez, entendo eu que sim, que regressaram para os seus locais de alojamento anteriores, porque não tinha cabimento ficarem lá expostos e daqui a pouco já é noite e tiveram que regressar. Mas todo o esquema está feito e montado para, no momento em que novamente for aberto, eles estarão lá no início da manhã, às 6 da manhã, entram na fila e ficam esperando a libertação. Nacionais de terceiros países, os brasileiros, as listas já estão, que eu me lembre, há 2 ou 3 semanas com os dois lados, e Israel sim tem uma palavra definitiva com relação a quem sai, há militares de Israel em Gaza, e a abertura é feita do lado de Gaza com autorização e participação direta de Israel.